Olá, crianças, tudo bom com vocês? Hoje nós daremos início ao capítulo 8 do livro de História, que se encontra na página 130. Nós vamos pular essa introdução da página 130 e 131 e vamos iniciar na página 132, onde fala sobre democracia e autoritarismo. Então, hoje seria da página 132 até a página 135. Acompanhe a leitura através do livro de vocês. Vamos lá? Democracia e autoritarismo. Porque só em uma democracia as pessoas podem adquirir a cidadania e direitos. Então, porque só em uma democracia nós conseguimos a cidadania e alguns direitos. Por quê, gente? Porque isso são a cidadania e direitos são garantidos pela democracia. Então, é a democracia que garante para a gente a cidadania e que garante os direitos, ok? Se nós não tivéssemos a democracia, se nós estivéssemos em um regime autoritário, nós não poderíamos exercer a cidadania e nem obter direitos. Tudo seria imposto para nós, ok? Em forma de regras, onde nós deveríamos seguir sem questionamentos. Então, vamos continuar com a leitura. A democracia é uma forma de governo que procura garantir os direitos e as liberdades dos cidadãos. Essa forma de governo pode ser definida como o governo do povo, pelo povo e para o povo. É na democracia que a população pode se expressar, se organizar e participar do governo. Veja alguns exemplos de direitos garantidos pela democracia. Então, aqui a gente vai ler o primeiro direito. Direito a um julgamento justo e a não ser punido ou condenado sem razão. Então, vamos colocar exemplos. Se a pessoa não cometeu aquele crime, ele tem o direito de ter um advogado, ter um direito de ter esse julgamento justo, onde é analisado todos os fatos, ok? Em um governo autoritário, essa pessoa ela não teria esse direito. Ela já seria condenado e sem poder recorrer. Vamos lá para o próximo. Direito a reunir-se, organizar-se e protestar contra injustiças. Então, se acontecer alguma injustiça e alguém quer protestar, ela pode protestar, ela pode ir à rua. A gente vê vários protestos pela TV, onde se o protesto ele for de forma organizada, né, as pessoas elas podem ir à rua, elas podem fazer passeatas, pode fazer uma caminhada em prol de algum objetivo, ok? Próximo. Direito a um trabalho digno, à educação e à saúde. Então, esse direito ele está lá na Constituição de 1988, onde a gente já falou um pouquinho disso. Então, as pessoas têm direito a um trabalho digno. Então, por exemplo, você não pode ter um trabalho onde você é explorado, onde você tem uma carga horária fora do que é garantido pela lei. Então, se são 40 horas semanais de trabalho e você está trabalhando 60, 70, 80 horas por semana, isso já é considerado fora da lei, né? A educação, então toda criança tem o direito à escola. A saúde, então nós temos aí as UBSs, o atendimento nos pronto atendimento. Tudo isso foi nos dado e garantido pela lei. Próximo, direito à liberdade de expressão e do pensamento. Então, você tem o direito de se expressar, você tem o direito de ter uma opinião. Então, no governo onde se exerce o autoritarismo, você não teria esse direito de falar o que você pensa, de se expressar,
ok? Nem de fazer nem de protestar, nem direito, né, ao trabalho digno, à educação, à saúde. Você teria direito ao que eles disserem para você que você tem. E você não poderia protestar e nem dizer algo ao contrário. Vamos continuar. Nem sempre todos esses direitos são garantidos pelo Estado. Há países em que a sociedade precisou se organizar para conquistá-los. Em outros países, a democracia ainda precisa ser aperfeiçoada. Então, aqui diz, né, em outros países, né, a democracia ainda precisa ser aperfeiçoada. Então, é algo que ainda as pessoas vêm tentando conquistar. Aqui, onde nós vivemos, a gente exerce, né, o direito à cidadania, nós temos os direitos. Então, aqui, onde nós vivemos, isso não acontece, mas em muitos países, as pessoas ainda lutam para conquistar esses direitos. Continuando, ao contrário da democracia, é o autoritarismo, uma forma de governo em que os direitos e as liberdades dos cidadãos não são garantidos, em que um governo autoritário, o poder executivo controla os outros poderes, o legislativo e o judiciário. A censura à sociedade é proibida de se organizar para reivindicar direitos e aqueles que discordam do governo são perseguidos. Nessa unidade, estudaremos um período em que o Brasil foi governado de maneira autoritária por civis e militares entre os anos de 1964 e 1985. Então, aqui a gente vê, né, que o governo autoritarismo, certo? Ele controla, que diz, né? Ele controla os outros poderes, o legislativo e o judiciário. E a censura, a sociedade é proibida de se organizar para reivindicar direitos. Então, você não poderia reivindicar direitos. E aqueles que discordavam eram perseguidos. Por quê? Porque você não pode contestar aquilo que o Poder Executivo disse ou declarou. Mais para frente, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o governo autoritarismo. Continuando, os militares tomam o poder. Em 1964, ocorreu um golpe de Estado no Brasil. Um golpe de Estado acontece quando um governo legítimo, que já estava no poder, é derrubado por outro grupo. No caso dos acontecimentos de 1964, o golpe de Estado foi comandado por uma junta militar. Após o golpe, foi instituída uma ditadura no Brasil. Então, aqui só para vocês entenderem, ditadura significa governo em que não há participação popular. A ditadura é uma forma de autoritarismo. Então, aqui na ditadura, não tem participação popular. Bom, então uma forma de autoritarismo é o que o governo executivo disser que você tem que seguir, você vai seguir, ok? Continuando. Entre 1961 e 1964, o Brasil foi governado pelo presidente João Goulart. Seu governo foi marcado pela instabilidade política e econômica. A inflação aumentava, ou seja, os preços das mercadorias subiam, os trabalhadores passaram a fazer protestos e greves nas ruas das grandes cidades. Vamos continuar. Ao mesmo tempo, João Goulart lançou reformas para tentar reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Entre elas estavam a distribuição de terras a trabalhadores pobres e o aumento de salários e de direitos trabalhistas. Alguns setores da sociedade, como grandes empresários, banqueiros, fazendeiros e parte da classe média, não concordavam com as reformas propostas por João Goulart. Essas reformas também desagradavam parte dos militares. Em
Em 31 de março de 1964, tropas do exército, com apoio de parte da sociedade, invadiram as ruas da capital e das principais cidades brasileiras. O presidente João Goulart deslocou-se para o Rio Grande do Sul na tentativa de manter-se no poder. Porém, acabou sendo deposto no dia 2 de abril pelo Congresso Nacional. Em seguida, o governo federal foi assumido pelo comandante revolucionário dos militares, concluindo o golpe de Estado. Com isso, o Brasil passou a ser governado por uma junta militar, que instituiu uma ditadura no país. Com o tempo, foram presos cerca de 50 mil pessoas que se opunham ao golpe, como políticos, estudantes e sindicalistas. Então, só aqui, na concretização do golpe de Estado, a gente já vê esse regime autoritarismo, né? Em que 50 mil pessoas que se opunham ao golpe, que não concordavam com o golpe, como os políticos, estudantes e sindicalistas, foram presos. Então, só aqui na conclusão do golpe, a gente já vê como era esse governo autoritarismo. Então, você não podia ter uma opinião contrária. Se você tivesse essa opinião ao contrário, você seria preso. Continuando. O governo militar no Brasil. Em 15 de abril de 1964, o general Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu o governo. A partir de então, os militares centralizaram o poder político em suas mãos. Em 1967, foi imposta uma nova Constituição, que confirmou e institucionalizou o regime militar. O período mais duro da ditadura foi em 1968 a 1974 e ficou conhecido como Anos de Chumbo. Muitas pessoas que se opunham ao regime militar foram perseguidas, presas e torturadas. Diversas outras pessoas também não concordavam com os atos do regime militar, foram forçadas a abandonar o país. Então aqui diz, né, quem se opunha ao regime militar eram perseguidas, presas, torturadas ou até mesmo forçadas a abandonar o país. Então, essa forma de governo não era democrático. Essa forma de governo era o autoritarismo, onde o poder executivo, o que ele determinava, as pessoas tinham que cumprir. Na democracia, não. Na democracia, as pessoas podiam expressar suas ideias, suas opiniões, fazer protestos. E se elas não concordassem, elas tinham esse direito. Então, no governo autoritarismo, eles não tinham conquistado esse direito. Continuando. O modo de governo dos militares. Os militares pretendiam transformar o Brasil em uma grande potência econômica. Por isso, abriram o país para os capitais estrangeiros e investiram em grandes projetos de infraestrutura, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica. Essas medidas foram conhecidas como milagre econômico. Durante o governo dos militares, o Brasil teve períodos de crescimento e de crise. A produção industrial e as exportações cresceram durante o chamado milagre econômico. Em contrapartida, essas medidas provocaram a diminuição dos salários, a perda de direitos dos cidadãos e o aumento da desigualdade social. Como vimos, o governo militar perseguiu, prendeu e torturou todas as pessoas que se opunham a ele. O lema Desenvolvimento e Segurança Nacional era usado pelo governo como justificativa para sua forma violenta de se manter no poder. Além disso, os governos dos militares impôs duras medidas à população, que foram estabelecidas pelos atos constitucionais. Os atos constitucionais era um decreto que estabelecia diversos poderes extraconstitucionais para o governo militar. Um deles foi chamado Ato Constitucional número 5,
que entrou em vigor em dezembro de 1968. Por meio desse decreto, o Congresso Nacional foi fechado. Diversos direitos da população foram suspensos. A censura foi ampliada e qualquer manifestação contrária ao regime ou considerado de natureza subversiva foi proibido. Então, aqui, esses atos constitucionais, eles davam mais direitos ainda a quem? A quem estava no poder, a quem estava no governo. E, com o fechamento do Congresso, a população perdeu qualquer outro tipo de direito que elas tinham. Então, foram suspensos e qualquer manifestação contrária ao regime ou considerada de natureza subversiva foi proibida. Então, você não podia protestar, você não podia dizer nada ao contrário do que o governo tinha dito ou tinha sancionado como lei. Aí aqui tem uma perguntinha, na página 134. Observe ao lado uma propaganda do governo militar do Brasil. O povo, descontente com a política, completava essa propaganda com a frase: "O último a sair, apague a luz". Que mensagem o governo dos militares pretendia transmitir com essa propaganda? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar a e vão escrever aqui nas linhas abaixo que mensagem ele pretendia transmitir com essa propaganda. Será que era uma mensagem autoritária? Será que era uma mensagem democrática? O que ele queria com isso? Vocês vão colocar aqui na resposta da A. B. Qual o significado da frase criada pelo povo? Então, vocês vão olhar a frase criada pelo povo: "O último a sair, apague a luz". O que essa frase, qual era o significado dessa frase criada pelo povo? O que vocês acham? Então, isso é uma resposta pessoal. Vocês podem analisar o texto, analisem a mensagem através da propaganda para poder responder, certo? Continuando, questão 2. Leia este trecho do poema Nosso Tempo, de Carlos Drummond de Andrade. É tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio. Palavra indireta, aviso na esquina, tempo de 5 sentidos, num só. O espião janta conosco. Qual era o alerta feito pelo poeta nesse trecho do poema? Então, qual era o alerta feito pelo poeta nesse trecho do poema? Aqui nesse trecho do poema, as coisas elas não podiam ser ditas claramente, né? Mas através aqui do poema, ele dava indícios para a gente do que ele queria dizer, certo? Então, vocês vão analisar o poema, as palavras, para poder responder. Questão 3. Observe a foto que mostra 2 artistas em uma manifestação de natureza política. Durante boa parte da ditadura militar, houve intensa censura aos meios de comunicação. Explique esse fato com base nas informações da foto e da legenda. Então, vocês vão analisar a foto, vão analisar a legenda, vão fazer a leitura para poder responder a questão número 3. Vocês vão explicar esse fato com base nas informações. Então, leia a legenda, analise a foto para poder responder a questão. 4. Observe a manchete de jornal e faça o que se pede. O Jornal do Brasil. Governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Aí vem a questão A. Essa manchete anuncia uma atitude democrática ou autoritária por parte do governo? Justifique sua resposta. Então, um pouquinho mais para cima no texto, a gente leu sobre esse ato institucional e o que o governo tinha feito com o Congresso.
E o que você acha? Essa atitude ela foi democrática ou ela foi autoritária? Se você voltar ao texto, você vai ler novamente e conseguir responder com muita tranquilidade. Você pode também responder com as suas palavras. B. Em uma folha à parte, escreva um parágrafo sobre o que faz e quem compõe o Congresso Nacional. Depois compartilhe seu texto com os colegas. Então, em uma folha à parte, isso vocês vão ter que pesquisar na internet, tá bom? Não tem aqui no texto para vocês fazerem isso. Então, vocês vão escrever um parágrafo. Um parágrafo ele pode ser em poucas linhas e dizer o que faz e quem compõe o Congresso Nacional, ok? Então, você pode registrar no próprio caderno, não precisa ser numa folha à parte, tá bom? Então, lá no seu caderno de história, coloca a data de hoje, coloca qual capítulo do livro, a página, escreva a questão B, e depois responda no próprio caderno, ok? Nossa aula de hoje acaba aqui, na página 135. Nós iremos terminar o capítulo 8 na próxima aula, ok? E depois, no final do capítulo 8, nós teremos a correção do capítulo inteiro, que será disponibilizado para vocês, tá certo? Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.